Olá, pessoal, bom dia. Para hoje a gente também tem história, né? Então, em história, a gente vai estudar algumas religiões de antigamente, da antiguidade. Então, no seu bloquinho vai ter atividade história 1. Religião na antiguidade. Religiosidade era uma parte importante na vida dos primeiros povos. Eles acreditavam que acontecimentos como nascimento, morte e mudanças no clima eram controlados por forças sobrenaturais. De acordo com essas crenças, as divindades podiam habitar em árvores, rios, em rochas e exerciam influência na vida das pessoas. As forças da natureza eram consideradas divindades e, sendo assim, havia rituais e cultos à natureza. Com a adoção das práticas de agricultura e pecuária, surgiram agradecimentos à fertilidade da terra, que envolviam a música, a dança e as práticas consideradas mágicas. Ou seja, eles acreditavam em tudo, né? Nas forças da natureza, assim existiam vários deuses, né? Com isso, como a gente pode observar que existiam vários deuses, a gente vai distinguir o que seriam religiões politeístas. Porque politeísta e assim por diante. A religião politeísta na antiguidade, Mesopotâmia e Egito grego. Os mesopotâmios eram politeístas, ou seja, eles acreditavam em vários deuses. Entre esses deuses estava o Enri, deus da água doce, considerado o deus da soberania, assim como outros povos da antiguidade. Os mesopotâmicos construíram grandes templos que representavam a moradia dos deuses da terra, localizados em posições em destaque nas cidades. Os templos recebiam todas as cerimônias religiosas. Os egípcios também eram politeístas. Seus deuses tinham como forma humanas e de animais. Eles acreditavam na vida após a morte e, por isso, os rituais funerários eram muito importantes. Acreditava-se que a morte era uma passagem e que depois dela as almas iriam para um tribunal, comandado por Osíris, que era o deus deles, que eles acreditavam, que era um deus do mundo dos mortos, no qual enfrentariam um julgamento. Já para os gregos acreditaram em vários deuses também, ou seja, todos acreditavam em vários deuses, né? Aqui. Porém, os deuses gregos tinham características e comportamentos semelhantes aos humanos, com as mesmas qualidades e defeitos. A diferença era que as divindades eram imortais. Se elas eram imortais, elas não morriam, elas permaneciam vivas. Muito poderosas e estavam ligadas a um aspecto da natureza ou da vida humana. Zeus, por exemplo, era o deus que comandava o céu. Poseidon reinava sobre os mares. Hades era o sonho do mundo dos mortos. Em relação às crenças religiosas, os povos da antiga Mesopotâmia e do Egito e da Grécia eram com base com a leitura que a gente acabou de fazer. Esse pessoal da Mesopotâmia, do Egito e da Grécia, eles eram o quê? Aí vocês vão marcar. Eles eram politeístas, que acreditaram em vários deuses, ou eles eram monoteístas, que acreditavam em vários deuses, ou eles eram politeístas, que acreditavam em vários deuses, ou eles eram monoteístas, que acreditavam em um único Deus. E a questão 2, quais as características dos deuses gregos?
Para hoje é só essa atividade 1. As demais ficarão para uma próxima oportunidade. Tchau, fiquem com Deus.